Olá, seja muito bem-vindo à minha disciplina de Política da Educação Ambiental, a nossa quarta aula. Muito bem, vamos começar. Olha lá, nós vamos falar hoje um pouco mais sobre as conferências que aconteceram lá de 1972 até hoje, tá? Mas isso não vai ser tudo no dia de hoje. Vamos começar por agora, tá bom? Muito bem. A primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, e quem organizou foi a ONU, tá? As Organizações das Nações Unidas, e só fazendo um parêntese agora. A ONU ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, após a grandes malfeitos por um homem, por uma sociedade, a milhares, milhões de pessoas, foi criada então a ONU para proteger justamente as pessoas, as populações, os países, evitar guerras, entre outras. Isso foi ainda no ano de 1945, final de outubro. Tá? A guerra terminou no início de 1945, em outubro foi criada a ONU, e 3 anos depois vem então a criação da Lei dos Direitos Humanos. Muito bem, vamos lá. Feito esse parênteses, então veja só, nós já estamos em 1972, a ONU está aí, já tem os direitos humanos, e aí eles começam a pensar, ei, tem coisa demais acontecendo aqui. Nós precisamos falar, nós precisamos ver sobre essas questões ambientais, porque elas estão impactando diretamente na economia, na saúde. Isso não pode acontecer desse jeito. Aí, anterior ainda, a 1972, nós temos então o acontecimento do Clube de Roma. Tá? O Clube de Roma foi justamente nesse momento, em 1968, onde eles percebem que os impactos ambientais que estão acontecendo na sociedade, eles são ruins e estão sendo de grande escala. Por exemplo, 2 exemplos que eu vou citar agora para você, e depois você dá uma pesquisadinha que você vai gostar aprender um pouquinho mais sobre isso daí. Em 1952, teve uma situação ímpar em Londres. O frio era muito grande, então as pessoas precisavam de se aquecer, tanto a indústria quanto as pessoas em suas casas. E a energia era gerada através da queima do carvão mineral. Lembre-se de um princípio. Pausa, vamos trabalhar com física agora. O ar-condicionado da sua casa ou do seu trabalho, ele é colocado na parte de cima ou na parte de baixo? Parte de cima, né? Sabe por quê? Porque o ar frio, ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado, então ele desce. Se você estivesse morando numa região muito fria, que não é o caso do Tocantins, que aqui nós conseguimos até fritar ovo no asfalto, o aquecedor seria na parte inferior da casa, justamente porque o ar quente ele é menos denso ou mais leve, então ele sobe. Então pense você, Londres, 1952, super ultra mega frio, as indústrias e as casas, todas elas queimando carvão mineral. A fumaça quente, ela tende a subir. Só que ela não conseguia subir muito porque estava muito frio. Então manteve-se baixa essa nuvem de fumaça chamada de smog. Então ocasionou o efeito smog em Londres. Literalmente não dava para enxergar um palmo à frente do rosto. E as pessoas começaram a usar panos e tudo, mas não teve jeito. Não dava-se para enxergar nada. Várias pessoas morreram, tanto crianças, principalmente crianças e idosos, que se afetam muito em relação à saúde. Então já começaram a ficar espertos. Já vinham outras situações acontecendo. E o segundo caso é o caso de Minamata, 2 anos depois, em 1954. Minamata fica no Japão. Lá tinha uma indústria que trabalhava com peixes, e aí eles disseram, olha, nós estamos trazendo desenvolvimento para o nosso país, diziam os políticos e dizia a própria empresa.
Só que nisso eles estavam liberando um metal pesado nas águas do mar. Resultado? Os peixes, que essa população de Minamata, eles eram pescadores, eles viviam da pesca. Então eles se alimentavam da pesca e vendiam esses peixes. E esse metal pesado se acumulou nos peixes, se acumulou nas pessoas. Os primeiros sinais surgiram nos gatos, os gatos não conseguiam ter equilíbrio e como eles não conseguiam, ficavam tão nervosos que eles se suicidavam, literalmente se jogavam no mar e morriam. Enquanto eu estava tendo com os gatos, ninguém se preocupou. Mas quando começou a aparecer crianças, pessoas mais jovens, idosos, com problemas psicológicos, falta de controle, de equilíbrio, demência, entre outros, aí começou-se a pesquisar. E aí houve, então, em relação ao pessoal da Minamata, houve grandes preconceitos em relação a eles, até descobrirem que a causa todinha era de quem estava trazendo desenvolvimento econômico para aquela cidade e também para o país. Então, o restante da história, dá uma pesquisadinha, você vai achar tanto esses dois casos no YouTube, como os 10 piores desastres ambientais já ocorridos no mundo. Muito bem. Não foram só esses, aconteceram vários outros, Bhopal, na Índia, em 1980, tem aqui também o Césio 36, aqui em Goiânia, tem um monte, sem contar, né, aquela explosão enorme, né, em Fukushima agora e anteriormente também na Rússia, né, beleza? Então, em 1968, o Clube de Roma se juntou e falou assim, não, nós temos que pesquisar, nós temos que tratar, né, o meio ambiente de uma forma melhor, porque a ação antrópica não está dando certo. Nós estamos gastando mais recursos naturais do que repondo. Então veio a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, ONU, na cidade de Estocolmo, na Suécia, em 1972. E o lema era, uma só terra. Ué, mas nós só temos uma terra. Mas parece que a maioria de nós não pensa assim, porque usa de forma indiscriminada. Você sabia que o ano passado, no mês de maio, nós já havíamos gasto os recursos naturais de um planeta Terra todo. Ainda estávamos em maio, ainda faltava junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ah, mas se produz muitos alimentos? Produz. Mas e a divisão desses alimentos? Né? E como funcionam esses recursos? Como eles estão sendo administrados? Pense nisso. Vejam só, aqui tem uma imagem bem interessante da Conferência Mundial, tá? E o resultado dessa conferência, onde tiveram 113 países, então assim, foi uma grande conferência, né? Que o Clube de Roma cabia numa sala pequena. Tá? E vieram vários países e o resultado dessa conferência foi a Declaração sobre o Ambiente Humano, também conhecido como a Declaração de Estocolmo, tá? Onde chegou a uma conclusão que tanto as gerações presentes como as futuras tenham reconhecidas como direito fundamental a vida num ambiente sadio e não degradado. Isso é tão forte que em 1988, na Constituição Federal do nosso país e de outros países também foi incorporado esta frase, esse pensamento, essa concordância de Estocolmo. Veja só, o artigo 225 da nossa Constituição Federal. Ele é o capítulo 4, tá? Capítulo 6, ele é único e exclusivamente só sobre o meio ambiente, tá? Ele diz, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Que lindo! É muito lindo. Tudo que é no papel é muito lindo. E na prática? Você lembra qual o córregozinho que você brincava quando criança lá na sua cidade e depois
hoje, sei lá, 20, 30 anos depois, como está esse córregozinho? Como que era a cidade no tempo dos seus avós, dos seus pais? Não vou muito longe, não, aqui em Palmas. Aqui em Palmas, eu moro aqui já há 30 anos, tem uma plaquinha aqui atrás escrita assim, Patrimônio do Estado do Tocantins, né? E eu acompanhei o crescimento da cidade. Eu cheguei, só tinha 2 avenidas, e não toda ela asfaltada, que era justamente a JK e a Teotônio Segurado, para fazer ali um cruzamento, né, com o Palácio Araguaia. Muitas e muitas nascentes. Aqui no nosso entorno, né, tem muitas nascentes. Tem, né, o mais conhecido é o córrego Água Fria, né, o Cebozinho, né, o Taquaruçu Grande, Taquaruçu Pequeno, né? E tem um córrego aqui, muito próximo, que fica justamente entre a OAB e o colégio ali do Tempo Integral Padre Josimo. Só que a nascente dele fica atrás do Colégio Militar de Ensino Médio. É uma nascente muito bonita, ele ali era todo recoberto por uma floresta, né? Uma floresta de quê? Mata ciliar, lembrando de cílios, para proteger, então, o corpo hídrico, nós temos essa floresta que faz essa proteção, por isso mata ciliar, tá? Então, uma mata ciliar, todo protegendo, tinha bastante água. Eu lembro que quando foi formada a região das Arnos, que na época era chamada de... agora me fugiu o nome. Sapolândia? Sapolândia, uma coisa assim. Porque tinha muito sapo que ficava gritando, as pessoas invadiram aquela área. Aquela região, na verdade, no plano diretor original de Palmas, é uma região para pessoas ricas, com poder aquisitivo alto. Só que a população era toda colocada do lado de fora, ficava lá para Taquaralto, literalmente com porteiras fechadas. E a população se cansou e entrou, então, para dentro dessa área que era destinada para os ricos. Então, se você notar, se você já é de Palmas ou andou por Palmas, que a região norte ela não tem um plano, né, um planejamento da quadra. Você entra numa rua e ela já está fechada, não tem uma saída para o outro lado. Né, tem becos, ruas mais estreitas, justamente por causa desse período. E nesse período, né, com barracas, lonas e tudo mais, eles usavam esse corpo hídrico para tomar banho. As crianças pulavam da pontezinha improvisada, que era de madeira na época, pulava lá de ponta, né, brincava, as pessoas tiravam água para lavar roupa, para cozinhar e tudo mais. Passe lá hoje. Com o advento de tantas quadras que foram construídas ali à volta, que na época não tinha, né, foram abertas, né, uma delas, que é a quadra justamente ao lado do Colégio Militar ali do Ensino Médio, toda a água pluvial dela vem direto para essa nascente. Se vocês verem o tamanho da vossoroca que tem ali atrás, é enorme e gigantesca. O que é a vossoroca? É a perda de solo de uma área que é muito extensa e é impossível de fazer uma recuperação dessa área, tá? Porque você já está vendo vários horizontes de solo e de rocha. Então é impossível, você gastaria muito para fazer a recuperação dessa área. Então, o crescimento urbano fez com que houvesse problemas para a questão ambiental e para a questão do meio ambiente, sem contar aquela ponte, né, que foi recém-feita ali depois do Correios indo para o Naturatins, ali também não fizeram a proteção adequada e há assoreamento constantemente com as chuvas que ali acontecem. Então, e aí, nossas crianças, as crianças do passado que somos nós hoje, nós conseguimos ter os mesmos direitos a acessos, tá? Ao meio ambiente que nossos pais, nossos avós, e meu filho, e o filho do filho dele. Está sendo realmente assegurado pela Constituição, pelo artigo 225 e pela Conferência de Tbilisi, Conferência de Estocolmo, o que vem até hoje? Fica a reflexão. Muito bem, a Conferência Mundial do Meio Ambiente da ONU, na cidade de Estocolmo, na Suécia, ela foi a primeira a trabalhar com educação ambiental, ela foi um marco, tá? E aí ela trata justamente que tem que haver a capacitação dos professores, tem que haver um desenvolvimento de métodos, né,
para o uso da educação ambiental, que não pode ser uma aula mera formal, como se fosse uma de outras disciplinas, tá? E que haja formação e recursos financeiros para que haja, então, a formação desses instrutores de educação ambiental, tá? E o ponto number one, tá? É essencial para solucionar a crise ambiental internacional, todas essas prerrogativas que eu falei agora há pouco. Vejam só, para vocês entenderem um pouquinho mais daquele período, tá? Então, nós estamos em 1972, vários de vocês não haviam nascido, nem eu também, tá? Deixa eu ser um pouquinho jovem aqui também. Então, em 1972, o mundo era dividido em 3 mundos, né? O primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Aqui no nosso mapinha, tá lá, o verde é o primeiro mundo, em amarelo é o segundo mundo e em vermelho é o terceiro mundo. Olha aí, ó. A maioria do terceiro mundo está justamente abaixo da linha do Equador, né? Ok. Aí começa uma briga. Moça, aí tem uma discussão legal. Porque é o seguinte, os ricos e os pobres, os países pobres, né? Eles começaram a discutir e chegaram à conclusão que os ricos queriam privatizar o lucro e socializar o prejuízo. Quem ia ficar com prejuízo? Justamente os países de terceiro mundo ou de segundo mundo. Por quê? Simplesmente porque eles afirmaram que os problemas ambientais eram causados justamente pela população pobre. Vejam só, olha essas imagens. Crianças brincando em cima de um colchão, de um isopor, flutuando num rio de sujeira. Olha a quantidade de plásticos, olha esse morador de rua, as desigualdades sociais, uma família vivendo e se alimentando de materiais que são recolhidos dentro do lixão. Que existem diversos lixões abertos em todo o país. E aí teve a conferência em 2013 sobre resíduos sólidos que eu falarei com vocês numa próxima oportunidade. Então, veja só, então aí começou a briga, a do primeiro mundo, do segundo mundo, do terceiro mundo, no que o primeiro mundo, vocês que, do terceiro mundo, vocês que têm que arcar com as consequências, porque vocês não podem se desenvolver, porque se vocês desenvolverem, vão causar mais degradação ao meio ambiente. Aí os países de terceiro mundo brigando com os países do primeiro mundo. Não, vocês que têm que parar com esse desenvolvimento, porque vocês já destruíram todo o seu meio ambiente. Por que agora eu vou fazer isso também? E principalmente o Brasil. Gente, o Brasil foi um dos pontos cruciais nessas discussões. Porque é o seguinte, em 1972 nós estamos em pleno desenvolvimento. Nós estamos saindo do país totalmente agrário para desenvolvimento industrial. Está chegando novas indústrias, montadoras, né? Construiu o Brasil de 50 anos em 5, que foi o Juscelino Kubitschek que fez isso, abriu, né, a estrada transamazônica, né? Só que ele matou as ferrovias, que nós tínhamos várias ferrovias carregam muito mais e transportam muito mais e poluem muito menos, né? Tudo para agradar a indústria automobilística, certo? E aí fica nesse embate, primeiro, segundo e terceiro mundo, dizendo, olha, se vocês já gastaram o seu meio ambiente, por que eu tenho que retroagir tudo isso para então não destruir o meio ambiente? Eu não, vou fazer e pronto, acabou. Essa foi a conversa. Olha só essa mulher. Essa mulher é a primeira-ministra da Índia, chama-se Indira Gandhi, e ela não é parente do Gandhi, tá? Não. Ela afirmou que a pobreza é a grande poluidora ao se referir ao fato de que os pobres precisam sobreexplorar seu meio ambiente para suprir as necessidades básicas. Você faz um favor para mim, para essa aula agora e faça uma pesquisa no Google rápido. A quantidade de lixo ou resíduos, gerados pelas classes sociais A, B, C e D. E
tem a sua própria conclusão, certo? Vamos lá. Dando uma pausa aqui. O que é lixo, o que é resíduo sólido? Lixo é aquilo que não serve mais absolutamente para nada, não dá para reciclar, não dá. Já pensou você comprar um papel higiênico que foi reciclado de outro papel higiênico? Eu acho que você não gostaria muito disso, né? Ou um absorvente, um bombril, uma bucha uma esponja de lavar louça, são lixo, tá? Resíduo é tudo aquilo que pode voltar para a cadeia produtiva novamente como matéria-prima. Muito bem. Aí, olha só. Eles queriam ou era o crescimento zero ou era crescimento a qualquer custo. Crescimento zero, quem defendia era o primeiro mundo. E crescimento a qualquer custo, o terceiro mundo. Isso resultou em quê? A primeira vez que é usado ecodesenvolvimentista, que isso significava o seguinte: eficiência, ia trabalhar com eficiência econômica, equidade social e equilíbrio ecológico, que isto vai dar origem ao tripé da sustentabilidade, que também irei reforçar isso mais à frente. Então, até chegar no tripé da sustentabilidade, está trabalhando com ecodesenvolvimentista, tá? Que ele tenta trazer esse equilíbrio entre a economia, entre o social e a parte ecológica. E o Brasil? O Brasil, né, sempre sendo o Brasil. Né? Nesse período de 1972, nós estamos na regência do governo militar. E aí a posição do Brasil nesta conferência na época era desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Essa foi a declaração do ministro Costa Cavalcante na ocasião da Conferência Mundial do Meio Ambiente. Aproveite e faça uma pesquisa. Quanto custa para fazer uma recuperação de uma área degradada, para vocês terem ideia do quanto é caro, tá? Por isso que várias empresas hoje, né, preferem fazer um estudo ambiental, tá? Fazer um estudo ambiental e fazer a compensação ambiental dentro da lei, que isso é mais barato do que pagar as multas, porque as multas não são poucas, não, além de embargos comerciais. Resultados, então, dessa conferência foi a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, né, que ficou bem claro que tudo isso daí, os problemas que estavam sendo ocasionados no planeta era o homem, era a ação antrópica, que essa relação entre homem e meio ambiente que estava sendo o problema. E aí, então, partiu a proposta de 24 artigos que trata a pobreza como causadora da degradação. Não apoia o crescimento zero, e sim crescimento com equilíbrio, e afirma que deve ocorrer a preocupação com o crescimento populacional. Crescimento populacional me lembra muito Thanos, lá na Guerra Infinita. A história do Thanos é um pouquinho lá de Karl Marx, tá? O marxismo. Depois dá uma olhadinha lá que vocês vão ver, tá bom? Muito bem. Trata a pobreza como causador da degradação. Presta atenção nisso. Enfim, também, um outro resultado dessa conferência foi a criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e que vem fazendo toda a diferença juntamente com a ONU aí em relação ao meio ambiente. Olha só o momento mais aguardado por vocês. Só que não. Muito bem, agora que você aprendeu sobre a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente da ONU, viu sobre o processo até chegar à Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. Agora vocês vão pegar um laptop, um notebook, um PC, e um arquivo do Word com no máximo uma lauda, ou seja, uma página com a fonte Arial, tamanho 12, com alinhamento superior e esquerdo 3 centímetros e inferior à direita 2 centímetros. Faça um texto dissertativo, argumentativo, que trate sobre esta afirmativa. O homem é o centro da relação homem-meio ambiente. A proposta de 24 artigos trata a pobreza como causadora da degradação e não apoia o crescimento do zero, e sim um crescimento com equilíbrio, e afirma que deve ocorrer a preocupação com o crescimento populacional. Vocês têm a data de entrega até 6/3, até às 22 horas, tá bom? E a nossa frase do dia fica: quem não conhece essa mulher é a Marie Curie. Marie Curie foi uma grande cientista, a única pessoa no mundo a ter 2 prêmios Nobel em 2 áreas diferentes:
física e química. Essa mulher incrível. Quem quiser conhecer um pouquinho da história dela, tem um documentário muito interessante na Netflix. A Netflix, infelizmente, não está pagando nadinha para mim, nem para o Unitins. Mas vamos lá. Ela disse o seguinte: a vida não é fácil para nenhum de nós. Mas e daí? Temos que ter perseverança e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. Olhem esta foto. Depois dê uma pausa nesse vídeo e verifique e veja que mensagem essa foto traz. Qual é a importância dessa foto? Então, pessoal, encerramos por aqui. Foi muito bom estar com vocês, bons estudos. Até a próxima aula e que a força esteja com vocês. Até lá!